a gente tem um negacionismo histórico em relação ao período da ditadura, de tal modo, José Luiz, de tal modo que as pessoas, e eu preciso voltar a frisar isso aqui, elas recortam o aspecto político do regime em relação às disputas ideológicas, ou seja, eram os esquerdistas versus os militares. Não, deixa eu dizer para você o que era a ditadura. Eram os militares contra o povo. Eram os militares contra o Brasil. Alguns brasileiros tinham condições, ou alguns brasileiros tinham, por vocação, por estudo, por dedicação, por escolha de vida, a determinação de enfrentar o regime. Mas todos os brasileiros, principalmente os pobres, foram vítimas de um regime nefasto que empobreceu as famílias, que tirou os nossos tios, os nossos avós do direito de ter saúde pública, como eu já disse e repito, porque não tinha SUS durante a ditadura militar, porque a gente dependia, os nossos avós, os nossos tios dependiam das santas casas de misericórdia, porque não tinha sistema único de saúde. O SUS é uma conquista da democracia, José Luiz. O direito universal ao ensino fundamental é uma conquista da democracia, porque durante a ditadura militar você não só não tinha o direito à escola, como se a sua família fosse pobre, como se a sua família fosse miserável, como era a família dos meus avós. Você era desobrigado a matricular os filhos na escola. Por isso que nós chegamos, José, nos anos 80, nos anos 90, com milhares, com milhões de brasileiros analfabetos. Isso, o analfabetismo, a fome, a violência brutal são resultado da ditadura. Então não era a esquerda, os esquerdistas, os terroristas contra a ditadura. Era a ditadura contra os brasileiros. E não eram só os brasileiros militantes, eram os brasileiros mães e pais de família, eram os brasileiros que nós amamos, nossos pais, nossos tios, nossos avós, as pessoas comuns, os indígenas, José Luiz, que foram dizimados pela construção da rodovia Norte-Sul, os pretos, José Luiz, os periféricos, José Luiz, porque até criminalizar baile black, a ditadura criminalizou, porque na hora que se juntavam os artistas, os produtores culturais da cultura preta brasileira para fazer baile, eles entendiam que aquilo podia virar um movimento de insurgência e botaram a polícia para descer o cacete. Tem um documentário maravilhoso que chama Branco Sai, Preto Fica, Branco Sai, que é lá de Brasília, que mostra um baile na Ceilândia que mandaram os brancos saírem, assim mesmo, do jeito que eu tô falando. Mandaram os brancos saírem, os pretos ficaram dentro do baile e desceram o cacete. A ditadura militar não fez bem pra ninguém, só pra quem lucrou com ela. Então, tem gente dizendo, já pra finalizar, José Luiz, que quem está exaltando o filme Ainda Estou Aqui, ou quem está exaltando o Globo de Ouro da Fernanda Torres, está exaltando uma propaganda ideológica. Que propaganda ideológica? Mostrar uma família, um pai e uma mãe de família que foram atravessados por um regime nefasto que deixou 5 órfãos só nessa família, porque foram milhares e milhares de órfãos, e aqueles de pais vivos que viram a família inteira descer a miséria, a fome, ao desterro. Tudo isso foi a ditadura militar que fez. Então não é só um desconhecimento da história, é um desamor pelo país. Exaltar a ditadura, contemporizar a ditadura, passar pano pra ditadura é odiar o Brasil. Quem ama o Brasil, quem é patriota de verdade, rejeita a ditadura e exalta o momento histórico em que um filme contando a história da ditadura traga o Globo de Ouro para uma atriz brasileira como Fernanda Torres.